mais assuntos sobre homossexualidade e espiritismo. Para isso, a gente está usando o livro Sexo e Consciência, de Divaldo Franco. Lembrando que o espiritismo não é contra a homossexualidade. O espiritismo entende que a homossexualidade é um estágio de evolução do espírito. O Centro Espírita nunca impõe ensinamentos. O nosso objetivo com esses vídeos é esclarecer a nós e a quem tem interesse nesse mesmo assunto. Todo homossexual é digno do nosso maior respeito. A homossexualidade não é uma doença. Deus ama todos nós da mesma maneira. Jesus nos ensinou que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, amar-nos a nós mesmos, amar ao próximo, amar-nos uns aos outros, perdoar 70 vezes 7 nossos irmãos, amar nossos inimigos, não julgar para não sermos julgados. É plantando que depois a gente vai ter que colher. Então, o que a gente anda plantando? Bom, no livro Sexo e Consciência, a gente pega o gancho do livro para levar a gente para outra leitura, tá? Então, o gancho é o seguinte: Joana, o espírito de Joana de Ângeles, afirmou que o ato de adotar uma criança é credor do nosso respeito e admiração, se estiver fundamentado no amor genuíno. A iniciativa reduz o número daqueles que estão relegados ao abandono, repletando ruas e avenidas de incontáveis cidades entregues à orfandade e a outras situações amargas. Mesmo que o arranjo familiar não seja convencional nem ideal, é preferível que uma criança esteja sob a proteção deste lar do que submetida à violência doméstica, à violência urbana, ao crime, à miséria, aos vícios e à solidão. E, nesse sentido, o mesmo ponto de vista é apresentado no livro Desafios da Vida Familiar, de Camilo, no Espírito Camilo, e psicografado pelo médium Raul Teixeira, da editora Frater. E a gente tem duas perguntas nesse livro, na primeira parte do livro, muito interessantes, que são as questões 12 e 13. E é esse livro aqui, olha, Desafios da Vida Familiar. Tá vendo? Esse livro que a gente vai falar hoje. A gente vai usar esse livro como a nossa pauta. E aí a primeira pergunta é super interessante, que é a seguinte: como é vista a adoção de crianças para a construção de uma família por parte de homossexuais masculinos ou femininos? Engraçado que já me fizeram essa pergunta antes e eu achei interessante que ela vem novamente aqui para que a gente possa compartilhar com vocês. Então, como é que é vista essa adoção de crianças, através do espiritismo, para a construção de uma família por parte de homossexuais masculinos ou femininos? E aí, o espírito Camilo fala o seguinte: o Pai Criador vê sempre as intenções que inspiram as ações. Assim, vale refletir que o amor que se dedica a uma criança, tornando a filha sentimental, independe da inclinação sexual adotada pelos pais ou pelas mães postiços. Acompanhamos inúmeras situações em que os cuidados desenvolvidos para atender a criança fizeram com que os indivíduos ou pares homossexuais alterassem a rota dos próprios passos, enobrecendo o sentimento paternal ou maternal, ausentando-se da promiscuidade ou do desassossego íntimo, passando a sintonizar com frequências luminosas, acalmando o coração e os pensamentos, quando antes experimentavam tormentos, conquistando então valores espirituais de grande significação, superando lutas imensas no cerne da alma. A adoção, desse modo, corresponde a um gesto sublime que Deus sempre abençoará. E a segunda pergunta, que é a pergunta 13, é a seguinte: uma criança que seja criada por homossexuais de quaisquer dos gêneros não poderá assimilar os mesmos hábitos e tendências e complicar-se na vida? Não haveria nisso uma distorção dos propósitos educacionais dessa criança no mundo? E aí a resposta é a seguinte: restará saber onde uma criança correria mais riscos: se nas ruas da amargura, vivenciando de tudo que a sombra do abandono costuma propiciar, ou se no aconchego de um lar,
mesmo que postiço, liderado por irmãos ou irmãs situados na faixa da homossexualidade. O bom senso aplicado ao conhecimento espírita leva-nos a pensar na ação de vários fatores sobre a vida do ser reencarnado, tais como as experiências do seu passado, do seu pretérito, a bagagem intelectual e moral trazida pelo espírito, as influências espirituais às quais está sujeito, a educação que receba desde o berço, a nutrição afetiva e emocional que tenha recebido. Tudo isso somado ao livre-arbítrio de sua inteira responsabilidade, então logo comece a ajuizar a respeito de si mesmo e da própria vida na fase psicológica devida. Não deveremos apelar para a fatalidade e supor que alguém agasalhado afetivamente por homossexuais tenha que copiar-lhes as posturas todas. Não pode ser assim. Caso enveredemos pela proposta fatalista, sem as considerações que apresentamos, teremos muita dificuldade em entender e explicar como é que filhos e filhas de pais heterossexuais, amados, bem instruídos e educados, se apresentam homossexuais em alguma fase da vida, muitas vezes desde a infância. Quantos são os casos em que pais heterossexuais convictos, ao descobrir as inclinações filiais para algum nível de homossexualidade, aplicam-lhes corretivos físicos ou psicológicos agressivos, conduzem-nos a terapias específicas com profissionais respeitáveis, levam-nos a práticas sexuais que julgam compatíveis com sua morfologia, principalmente em se tratando de meninos, e acabam vencidos, frustrados perante o vigor com que esses filhos e filhas mostram suas inclinações inversivas. Sem que exploremos outros filões reflexivos, importante é saber que o amor em família, nuclear ou não nuclear, será sempre a melhor chave para alcançarmos o íntimo dos nossos seres queridos, fazendo-nos seus amigos e confidentes, evitando-se então que se prostituam, que enlouqueçam, que se suicidem, instigados por ódios ou complexos de culpa, motivados pela forma preconceituosa, zombeteira ou cruel com que são discriminados. O lar deve ser o porto seguro para todo o viajor da evolução, visto ser muito raro achar alguém que ostensivamente ou a surdina do mundo íntimo não tenha experimentado ou ainda experimente os conflitos da sexualidade, consequências previsíveis do direcionamento das bagagens emocionais dos dois gêneros sexuais, já que são os mesmos os espíritos que ora renascem homens, ora mulheres. E aí, em nota, ele diz para a gente dar uma olhada no livro dos Espíritos de Allan Kardec, na pergunta 201. Eu vou deixar o link dessa leitura que eu fiz do Livro dos Espíritos para vocês na descrição desse vídeo. Continuando o que ele está falando aqui, ele diz o seguinte, Camilo, o espírito de Camilo. O lar deve ser o porto seguro, não é? Os casos de aberrações em que menores são explorados sexualmente, mal direcionados, chantageados, são incontáveis mundo afora. Ser viciados muitas vezes por pais, mães ou por outros membros da consanguinidade, o que é matéria permanente nas páginas da mídia jornalística, onde vibram, pois, o amor, a maturidade e a vontade de servir, tudo segue para abençoados fins. Bom, gente, a gente fica por aqui. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa explicação, dessa matéria, dá o seu feedback, deixa o seu like, dá sua curtida no nosso vídeo para a gente saber como é que está sendo o nosso trabalho. Se você tem dúvidas a respeito desse conteúdo, deixe suas dúvidas nos comentários abaixo, pois a sua pode ser a minha, pode ser dos nossos amigos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, nós temos o canal no YouTube, no Instagram e no Facebook. No Instagram você pode verificar
nossos diapositivos, as coisas que a gente coloca para leitura e reflexão diários. No YouTube a gente tem as playlists onde você pode escolher assuntos diversos que a gente coloca todos os dias e também apertar o sininho para receber as notificações. Se você acha importante essa pauta, falar sobre o homossexualismo e a espiritualidade, compartilhe esse conteúdo, que é importante esclarecer as pessoas que têm interesse, os mesmos interesses que vocês e ainda não descobriram as respostas para as perguntas delas. E eu fico por aqui, desejo a vocês um dia maravilhoso, Deus abençoe, até a próxima, tchau, tchau.